Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos finalmente ao nosso último paradigma, que é o nosso paradigma atual de Estado, o Estado democrático de direito ou Estado de direito democrático, como preferem alguns doutrinadores. O Estado anterior, o de bem-estar social, ele não conseguiu garantir aos cidadãos a prestação dos serviços como pretendia. Houve uma grande crise do Estado, uma falência dos cofres públicos, e surge então uma necessidade de conjugarmos os valores dos paradigmas anteriores. Como assim? Nós vimos que no Estado liberal a ideia de lei tinha destaque, né? A própria ideia de legalidade, o império da lei, e vimos que no Estado de bem-estar social existia uma necessidade de atuação do Estado para concretizar os direitos assegurados pela Constituição e pelas leis. Então, a missão desse novo paradigma é justamente de reconstruir a sociedade conjugando os valores de legalidade e essa busca efetiva de concretização pela igualdade, de concretização da igualdade, melhor dizendo, que nós tínhamos no Estado social. E a ideia de democracia surge reformulada. Se todo o movimento do constitucionalismo é típico do Estado liberal no século XVIII, esse paradigma de Estado democrático de direito, ele traz uma releitura dessa democracia e também uma nova leitura do direito constitucional em um movimento conhecido como neoconstitucionalismo. Então, se no século XVIII nós tínhamos, em termos de filosofia, o positivismo, agora nós temos um pós-positivismo. Então, nós percebemos uma evolução, como é comum nessa mudança de modelo, em todos os ramos, não é só no direito. Então, isso também vai gerar alterações na filosofia, na economia, na própria política, no campo do direito. E nesse contexto de Estado democrático de direito, que é típico do pós-Segunda Guerra Mundial, aquele momento de reconstrução dos direitos humanos, nós vamos falar mais disso na afirmação histórica. Nesse contexto, surgem os direitos de terceira geração ou dimensão, que são os direitos de fraternidade, ou numa expressão mais moderna, direitos de solidariedade. Estamos falando aqui de direitos difusos. Por que difusos? Porque são direitos que têm os sujeitos, os titulares indeterminados. Nós não conseguimos enxergar esses titulares como é possível nas gerações anteriores. Eles não pertencem a uma só pessoa ou a uma só categoria, eles pertencem a vários sujeitos que são indeterminados. Também podem aparecer como direitos coletivos em sentido amplo ou transindividuais, ou seja, ultrapassam a esfera individual, ou meta-individuais. O grande símbolo dessa geração é o direito ao meio ambiente sadio, mas também podemos mencionar a proteção coletiva do consumidor, a proteção do patrimônio histórico. Segundo o Karol Vazak, o direito à paz também seria componente aqui dessa terceira dimensão. E vamos ver em outro áudio novas dimensões, tá? Mas eu quero ressaltar o surgimento da terceira dentro do Estado Democrático de Direito e a mudança na interpretação do direito, a ampliação dos horizontes no direito. Isso foi muito importante. Por quê? Nós percebemos que houve uma trégua entre o positivismo e o justnaturalismo, que eram valores até então conflitantes. Nesse novo modelo de Estado, eles resolvem se unir, né? Não vamos dizer que o direito é só aquilo que está escrito, não vamos dizer que o direito são só aqueles direitos naturais, de uma ordem eterna, imutável. Vamos unir esses valores e isso vai dar aí uma ideia de que o direito
é enriquecido por valores éticos, morais. Isso não enfraquece o direito, como afirmavam os positivistas. Pelo contrário, isso só tem a acrescentar. Então, nós retomamos esses valores éticos e morais, que por muito tempo estiveram separados do direito na filosofia positivista, e o direito passa a ser compreendido não só como um conjunto de regras, mas como um conjunto complexo e aberto de regras e princípios. E o reconhecimento desses princípios como alicerces do nosso ordenamento é de grande importância, porque são eles que vão nos possibilitar a resolução de muitos conflitos, né, de muitos casos difíceis, o que o Ronald Dworkin vai chamar de hard cases. Então, quando um caso é fácil, basta a aplicação da lei para sua solução. Mas nos casos difíceis, o juiz tem um trabalho muito complicado. O Dworkin chama de juiz Hércules, porque ele vai ter que conseguir encontrar a melhor solução. E isso não é possível só com regras. Essa ponderação de valores que deve ser feita só é possível a partir dos princípios. Então, isso contribuiu muito para a evolução, o progresso, a ampliação dos horizontes do direito, a interpretação jurídica ganhou muito, porque não temos mais aquela ideia da moldura de Kelsen. Então, agora, o juiz tem uma liberdade muito maior de interpretação, porque essa liberdade, ela representa o ideal de democracia que se espera de um Estado democrático de direito. Então, além das teorias de argumentação jurídica, nós também teremos uma teoria da justiça, segundo a qual todos os membros de uma comunidade eles são iguais enquanto seres humanos, independentemente de condição social, econômica, crença, estilo de vida, e todos devem ser tratados com igual respeito e consideração. E se é assim, eu tenho que buscar para cada caso concreto a decisão correta e adequada, né? Então, o papel do juiz fica ainda mais difícil, porque eu tenho que enxergar cada pessoa de acordo com as suas necessidades, as suas especificidades. Então, fala-se que ao lado do direito à igualdade surge um direito à diferença. E aí a necessidade de um Estado muito mais sensível a essas diferenças. Né? Então, nós temos que respeitar a igualdade, mas também temos que entender e respeitar as diferenças. As nossas necessidades não são as mesmas. Então, isso exige muito mais do Estado e ainda Ronald Dworkin propõe uma teoria de interpretação que ficou muito famosa, que inclusive é mencionada no nosso novo Código de Processo Civil, né? Nem é novo mais, que é a ideia de direito como integridade. O que isso significa? Aqueles que criam as leis têm a obrigação de mantê-las coerentes com seus princípios. Também o que aplicam as leis devem buscar o seu sentido de acordo com a sua integridade. Então, todos nós temos essa obrigação de manter a integridade do direito. E o Dworkin traz uma ideia, ele faz uma metáfora muito interessante. Ele diz o seguinte: interpretar o direito é como escrever um romance. Então, cada um escreve um capítulo, considerando aquilo que estava escrito no capítulo anterior, mas com uma liberdade de escrever algo novo quando for necessário, desde que se mantenha a integridade, senão o meu romance vai perder o sentido, não é? E é isso que permite a evolução do direito. Então, cada um dos escritores deve escrever sua parte de modo a criar da melhor maneira possível aquele romance que está sendo elaborado. E a complexidade dessa tarefa traduz a complexidade de decidir um caso difícil, na sua visão, né? Os hard cases, que vão exigir essa aplicação de princípios. E aí nós percebemos
o quanto isso gerou evolução no nosso direito. Claro que existe um lado que é preocupante, que é de uma liberdade muito grande, né, de um ativismo judicial descontrolado, mas também foi, sem dúvida, o que nos permitiu evoluir em muitas áreas, inclusive na concretização de direitos sociais como saúde, educação. Então, nesse novo paradigma de Estado, em que surgem os direitos de terceira geração ou dimensão, nós percebemos que o poder de destaque é o judiciário, né? Se no liberal era o legislativo, no social era o poder executivo, agora no democrático de direito é sem dúvida o poder judiciário com uma responsabilidade muito grande, né? Mas a evolução, principalmente em termos de proteção internacional de direitos humanos, ela é clara, é notória, nós vamos ver isso mais adiante no nosso estudo. E aqui 2 documentos de destaque. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, se pensarmos num cenário internacional, então um grande marco desse Estado democrático de direito. E para nós, aqui no Brasil, a nossa Constituição de 1988. Então, um pouco atrasados, né? Mas temos aí o nosso marco, a Constituição de 88, já perfeitamente adequada a esse novo paradigma de Estado. Tá bom, pessoal? E aí, no próximo áudio, a gente discute críticas e as novas gerações ou dimensões, tá certo? Eu vou mandar aí para vocês um esqueminha desses 3 paradigmas de Estado, para vocês terem essas informações de uma forma mais objetiva, para relembrarem aí quando precisarem fazerem uma revisão rápida. Bons estudos para vocês, um ótimo fim de semana, até amanhã.